Olá, meus amigos. Com muito carinho que iniciamos agora mais uma aula pelo Espírita.info sobre os fundamentos do Espiritismo. E hoje nós vamos tratar de alguns conceitos que vão atravessar todo o estudo, toda a obra da doutrina espírita, direta ou indiretamente. Esses conceitos serão tratados nessa obra, né? Hoje nós vamos falar de Deus e os elementos gerais do universo, né? E nós vamos partir do seguinte entendimento: tudo que há no universo pode ser dividido em Deus, espírito e matéria. Nesse momento, nós vamos falar de cada um, porém, nós vamos falar de uma forma um tanto superficial. O aprofundamento pode ser feito através da leitura das obras espíritas, especialmente das obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é uma boa indicação, e também através de vídeos que pode se buscar pela internet, né? Bom, no Livro dos Espíritos, então, na primeira parte, no capítulo 1, e a primeira pergunta, nós temos o seguinte: que é Deus? Veja que a pergunta não é quem é Deus, porque nós tendemos a trazer Deus para perto de nós, representando através de uma figura humana, representando muitas vezes com os, os nossos atributos, representando de uma forma que ele se aproxima de nós e não o oposto, nós nos aproximamos de Deus, né? Então é uma pergunta muito inteligente que Kardec faz, não colocando Deus dentro de uma forma que nós conhecemos, mas compreendendo que Deus está além do nosso alcance ainda, né? Bom, a resposta que nós temos é a seguinte: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, então Deus não pode ser compreendido por nós. Ou pode ser percebido, não pode ser percebido em sua essência, dada a incapacidade, dada a imperfeição na qual ainda nos encontramos. Nós somos ainda muito impregnados pela matéria, mas se a gente não consegue alcançar, né, essa inteligência suprema, Deus, a perfeição, nós não conseguimos ir até Ele, vê-lo de alguma forma, nós conseguimos sondá-lo, nós conseguimos encontrá-lo de outras formas e perceber a sua existência. No Livro dos Espíritos, na questão número 4, há uma indicação racional para isso. Diz assim: não há efeito sem causa. Todo efeito inteligente deve decorrer de uma causa inteligente. Então, nós podemos olhar para a natureza e ali, na natureza, encontrar Deus. Quando o meteoro vem em direção à Terra e não a atinge porque forças de atração do campo e de repulsão do campo magnético da Terra age sobre esse meteoro, nós estamos encontrando causas inteligentes. Então nós estamos percebendo Deus. Quando o planeta se recupera após períodos muito graves de grandes extinções, nós estamos encontrando, através dessa recuperação da vida, a Deus. Trata-se, então, de uma causa inteligente agindo e levando a resultados não apenas inteligentes, mas também surpreendentes. Acreditar que Deus não existe é considerar, então, que
o nada, que é algo que também inexiste, seria capaz de produzir tudo isso. Seria capaz de produzir alguma coisa. E isso não seria nem um pouco sensato da nossa parte, né? Também nos levaria a pensar que o universo pode ser gerido por acaso, pelo próprio acaso, né? E é o mesmo que acreditar no caos, pois o acaso ele não poderia produzir resultados que seriam fruto de uma manifestação inteligente. Mesmo o acaso não poderia produzir resultados que se garantiriam em sua repetição. Nesse caso, seguindo o exemplo dado anteriormente, um meteoro vindo em direção à Terra, e isso em meteoritos, meteoros acontece constantemente, eles não teriam essa causa inteligente agindo sobre ele, fazendo com que ele tomasse uma outra direção, um outro caminho, pois estaríamos geridos pelo acaso, e isso poderia a qualquer momento, dentre tantas que acontecem constantemente, acontecer ou não. Encontramos Deus também pelo sentimento. Podemos percebê-lo através do sentimento. No Livro dos Espíritos, que é a nossa base para o estudo de agora, na questão número 5, nós temos o sentimento instintivo da existência de Deus. É o que está afirmado lá. Não haveria esse sentimento se não houvesse motivação real para ele. É claro que um sentimento, ele necessita de uma motivação real. Ele advém de uma emoção que surge depois de alguma causa motivá-la, e esse sentimento, então, ele teria uma motivação. E se não existisse Deus, como poderíamos senti-lo em nós? E na questão número 5, diz ainda que esse sentimento não pode ser fruto da educação. Porque esse sentimento também é encontrado entre selvagens, que ainda não tiveram a depuração de sua educação trabalhada o suficiente para entender a Deus ou acessar a Deus de alguma forma por essa via do conhecimento. Eu gosto muito, falando de como perceber a essência divina que há em nós, que há em torno de nós, eu gosto muito do diálogo que Jesus tem com João. Está no Boa Nova, no capítulo 19. Lá Jesus vai dizer mais ou menos assim: é na simplicidade que nós encontramos os símbolos mais puros. E aí ele diz assim: observa, João, que este homem, ele falando de um homem, de um trabalhador, né, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mas não pare em seu esforço. Esse homem continua a trabalhar, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. E se a gente tomar a representação que tem tudo isso que Jesus diz, e ele vem explicar depois qual é a representação, o simbolismo que envolve isso que ele está nos dizendo, ele vai colocar que essa paisagem árida na qual esse sujeito está trabalhando é a alma humana. Então, a água que está no subsolo, ela vai representar a essência divina, a essência de Deus que há em nós, que há nesse subsolo, nesse íntimo em nós. Mas não nos enganemos. Não podemos considerar que Deus cabe em nós. Precisamos pensar que Deus pode ser percebido em nós. Ele não caberia em nós porque nós somos insuficientes para conter sua grandeza, né? No entanto, ele se manifesta em nós sim. E é preciso encontrar os meios, as ferramentas para cavar até o subsolo e reconhecer Deus em nós.
Continuando, então, nós podemos falar agora sobre os atributos da divindade. Quando a gente volta lá no Livro dos Espíritos e segue na questão de número 10, Kardec afirma que não é possível ao homem sondar a natureza divina porque nos falta o sentido próprio para isso. Como eu disse, não é possível para nós vermos Deus diretamente. Nós podemos senti-lo de alguma forma, como a gente vem conversando até agora, né? Apenas aos espíritos que já avançaram em sua escala evolutiva é possível estabelecer uma relação íntima com a natureza divina. E estes não estão ligados à matéria como nós, claramente não, né? Eles já avançaram muito nessa evolução moral, intelectual, na sua evolução como geral, né? Mas vamos supor que a gente conseguisse sondar a Deus, que a gente conseguisse ir até Deus e entendê-lo e vê-lo diretamente. Bom, nesse caso, se a gente conseguir, seria um momento de grande constrangimento e de embotamento para nós. Nós podemos tomar um exemplo para entender isso que eu estou dizendo, quando nós estamos, por exemplo, diante de alguém que nós consideramos superior em alguma coisa, intelectualmente, moralmente, no que for nós consideramos, né? E Deus é superior em tudo, né? Então, se a gente está tratando com aquela pessoa de determinada questão, sobre aquilo que a gente considera que ele é superior, muitas vezes a gente tende a calar, a ficar mais cabisbaixo, mais introspectivo. Agora imaginem isso acontecendo nessa escala monumental, muitíssimo maior, infinitamente maior, ou seja, diante de Deus. Então, ainda é muito carinho, muito amor que Deus demonstra, nos permitindo sondá-lo pouco a pouco, entendê-lo de alguma forma, né? Pouco a pouco, enquanto nós crescemos e avançamos em nossa escala, avançamos em nossos entendimentos, compreensões, enquanto nós avançamos em nossa evolução, né? Mas, se não é possível para nós compreender a natureza divina, é possível, volto a dizer, senti-lo. Na questão número 12 do Livro dos Espíritos, nós percebemos que, através do raciocínio, é possível conhecer os atributos de Deus e entendermos um pouco sobre a essência divina da qual Jesus nos fala no Boa Nova, né? Seriam para nós como norteadores. Compreender, agora pela razão, para um dia poder sentir essa essência divina em nós, né? E só um parênteses, as religiões que não souberam interpretar e se orientar pelos atributos divinos, essas religiões tenderam a cometer grandes equívocos, às vezes atrozes à nossa sociedade, ao nosso planeta, né? E de quais atributos então nós estamos falando? Vamos tentar trabalhar um a um aqui, né? Vamos começar então pela suprema inteligência de Deus. Quantos avanços a humanidade tem conquistado ao longo de sua história com o uso dos seus atributos intelectivos? Sabemos que uma criança de hoje já retém muito mais conhecimento que a maioria dos adultos da antiguidade. Porém, também nós sabemos que somos capazes de usar uma parcela bem pequena do nosso potencial cerebral. E mesmo assim, veja do que nós somos capazes. Veja tudo o que nós podemos fazer. Indivíduos presos a uma cama de hospital, acamados, são capazes de fazer coisas que a gente não imaginaria no campo da intelectualidade. Agora imaginemos todo esse potencial elevado ao infinito. Essa inteligência, então, infinita, não limitada,
é, sim, a inteligência divina. Um outro atributo do qual devemos falar é que Deus é eterno. Se a gente considerar aqui duas possibilidades, Deus foi criado por outra inteligência. Nesse caso, essa inteligência que criou Deus, ela seria Deus. Ou a gente pode criar, dentro desse atributo, Deus como sendo eterno, uma outra possibilidade que a gente pode criar e pensar sobre ela. Deus surge do nada. Bom, nós voltamos àquele dilema dito lá no início. Como é possível que o nada crie algo? Passemos então para um outro atributo divino. Deus é imutável. Caso Deus fosse mutável, as leis do universo também seriam. E nesse caso, nós teríamos o universo funcionando não dessa forma tão linda, tão bela, dessa forma tão inteligente, as coisas se encaixando, desde o universo grandioso até o universo das pequenas coisas, da natureza, dos nossos corpos, pois esse universo seria extremamente instável se ele fosse imutável. Um outro atributo do qual devemos falar é que Deus é imaterial. Sabemos que a matéria sofre transformações, inclusive para se aperfeiçoar. Nosso corpo está em constante transformação. Nós estamos nos aperfeiçoando. Já tivemos mais pelos em nossos corpos, por exemplo, e não mais o temos. Portanto, o que a gente pode inferir daí é que a natureza divina, ela não pode ser material, dado o fato de que Deus é imutável e é perfeito. Então, ele não precisa se aperfeiçoar, ele não precisa se adaptar. Concluindo, mais uma vez, que Deus é imutável. Passando a um outro atributo da divindade, Deus é único. Por ser infinitamente perfeito, não pode haver outro Deus. Como dito anteriormente, se houvesse então duas inteligências, dois seres supremos nessa mesma condição, em algum momento um se tornaria superior ao outro. Nesse caso, é a esse que nós chamaríamos de Deus. E novamente concluiríamos que Deus é único, pois este seria único. Ainda precisamos de falar que Deus é onipotente. Por mais que sejamos hábeis em algo, sempre nós seremos superados por alguém em algum momento. E se nós somos muito hábeis em algo, é porque a gente se dedicou e focou tanto naquilo que tendemos a não ser tão hábeis em tantas outras coisas. O mesmo não pode ocorrer com Deus, pois Ele é único e de poder supremo. E se não fosse assim, novamente temos que insistir, não seria Deus. Seguindo ainda um outro atributo, Deus é soberanamente justo e bom. Sua sabedoria é revelada em qualquer coisa, em qualquer situação. Sua sabedoria é revelada em qualquer momento. Não é crível para nós duvidar de sua bondade, sendo que Deus é sábio ao infinito. Vamos tomar como um exemplo a nossa ideia de justiça, a ideia de justiça que nós temos aqui na Terra. Quando alguém tira a vida
de outra pessoa, precisa ficar apartado do convívio social. Nesse caso, sofre a família do assassino e sofre a família da vítima pela ausência do ente querido. Bom, pensemos aí, sob a ótica do Espiritismo, na justiça e na bondade divina. Bom, seguindo a ótica espírita, o assassino, nesse caso, teria a oportunidade em uma reencarnação, e isso aqui é só um exemplo, um recorte, pois as possibilidades são inúmeras, né? Mas, tomando apenas um exemplo, ele teria a oportunidade na encarnação presente ou em outra encarnação sobre o erro cometido e oportunidade de repará-lo. Ele poderia aprender sobre o erro cometido e poderia repará-lo nesta ou em outra encarnação. Já a vítima, ela vai se descobrir ainda viva, só que em outro plano. E ela poderá retomar o convívio familiar em algum momento, aqui ou no outro plano. E ainda terá oportunidade de crescimento pessoal, aprendendo a compreender o equívoco do assassino, o equívoco do mal, e poderá até perdoar esse erro, contribuindo para o seu crescimento enquanto espírito. Além disso, teve a oportunidade de aprender sobre as consequências. Todas as consequências envolvidas sobre esse ato de maldade, podendo fazer uso do seu crescimento, entendendo que esse ato de maldade não atingiu a ela mesma somente, mas também a sua família, a família do assassino e a tantas pessoas. E esse aprendizado poderá retornar para esse sujeito em forma de uma grande semente, pode crescer e se reverter a uma contribuição desse espírito à sociedade na qual se encontra. Por fim, nós podemos concluir, então, que Deus é infinitamente perfeito. Deus, em tudo e em todos, se manifesta e de tudo cuida. Nós podemos vislumbrar isso ao observar a natureza, onde tudo tem um propósito, onde tudo se manifesta sabiamente. Outra forma de perceber a manifestação divina é o livre-arbítrio. Deus permite que o homem conquiste as suas escolhas, ao invés de receber gratuitamente. Quantas vezes vemos alguém que recebe gratuitamente, nem ao menos valorizar aquilo que recebeu e seguir adiante como se nada lhe tivesse ocorrido? Se a gente recebesse sem esforço, que mérito teria? Aí então se manifesta também a sabedoria divina e o amor divino. E já que estamos falando da manifestação de Deus na vida humana, consideremos que a maior obra divina é o próprio Espírito. Na doutrina espírita, nós vamos encontrar sobre o Espírito duas definições. Quando a gente tem um Espírito iniciado, a palavra Espírito, iniciado com E minúsculo, a significação é de princípio inteligente. Ele foi criado simples e ignorante por Deus, porém, com todo o potencial para se desenvolver e para se aperfeiçoar. E o espírito com E minúsculo, Kardec vai definir na questão 76 do Livro dos Espíritos, que a individualidade é a individualidade que sobrevive à morte.
e que já se encontra provida de razão. Ou seja, seria a alma já provida de razão. Outro conceito importante para nosso conhecimento dos fundamentos da doutrina espírita é o de matéria. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, a resposta aponta que existem matérias em estados que desconhecemos, para além desta que nós conhecemos, e, portanto, nós não a reconheceríamos enquanto matéria. Entenderemos matéria pela via espírita da seguinte forma: qualquer coisa sobre a qual o espírito, com E maiúsculo ou com E minúsculo, exerça ação. Segundo consta na resposta da mesma questão 22. Matéria é qualquer coisa sobre a qual o espírito exerça ação. Portanto, nós não podemos nos prender apenas a essa matéria que nós conhecemos, essa sobre a qual agimos quando nós estamos encarnados. Nós devemos considerar também a existência da matéria no mundo espiritual, sobre a qual o espírito também age. Caminhando já para o encerramento, é preciso ainda falar de 3 conceitos muito importantes para o espiritismo. O primeiro é o que é fluido universal. Como o próprio nome diz, ele é encontrado em todo o universo e se presta a inúmeras transformações, e essas transformações vão constituir os corpos que nós encontraremos na natureza. Ao consultarmos o Livro dos Espíritos, mais uma vez, que é a nossa base para esse estudo, na questão 27 nós veremos que no universo existe Deus, retomando o que dissemos lá no início dessa aula, espírito e matéria. E o fluido universal, ele é o intermediário entre a matéria e o espírito. Nós temos ainda um outro conceito que é o de fluidos espirituais. Sobre esses fluidos, Kardec considerou 2 possibilidades de entendimento. Pode ser matéria encontrada no mundo espiritual, mas também pode ser, na codificação kardeciana, o pensamento. Às vezes, Kardec traz esse termo para se referir às ondas mentais que todos emitimos, inclusive os desencarnados. Por fim, um outro conceito que devemos mencionar é o de princípio vital ou fluido vital. As questões 60 a 62 do Livro dos Espíritos nos aponta que esse fluido é responsável pela animalização da matéria. Portanto, ele está presente somente nos corpos orgânicos. Ao reencarnarmos, ele irá se associar a nós durante o período gestacional em quantidade suficiente para nosso tempo de vida. Embora possa variar para mais, possa variar para menos, segundo o nosso modo de vida. A exemplo, uma vida sedentária, uma vida muito boêmia, por exemplo, poderia, sim, desgastar esse fluido. Uma vida mais regrada, cuidando da saúde, cuidando da mente, cuidando do espírito, poderia conservar melhor esse fluido. E até, de acordo com determinadas condições, fazer com que ele se restitua em alguns momentos e possa prolongar um pouco a vida desse indivíduo. E esse fluido é uma distinção entre nós e os seres inertes, pois é ele que vai nos dar movimento. E uma característica muito importante desse fluido é que ele pode ser transmitido de um ser a outro
sob certas circunstâncias, sob certas condições. Enfim, meus amigos, desejo que fiquem em paz e que possam aproveitar esta aula e seguir nos estudos sobre os fundamentos do Espiritismo.